Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, com grande alegria fazemos essa aula a respeito do papado. No último dia 8 de maio foi eleito, o sucessor de número 267 de Pedro. Ou seja, 267 papas e o mundo inteiro voltado para a Praça de São Pedro, para aquela chaminé. Que emoção! Assim, é bonito de ver as pessoas, a gente está vendo isso na paróquia, em tudo quanto é lugar, houve a tristeza com a morte do Papa Francisco. Luto. Catedral de Cuiabá, no dia que o Papa faleceu, lotou. Gente de pé, e a catedral daqui é grande, para a missa do dia do falecimento. E depois, essa família da Santa Igreja Católica que viveu o luto, agora vive a alegria. Assim, você encontra as pessoas, assim, todo mundo comentando do Papa, todo mundo alegre, feliz, contente de receber um novo sucessor de Pedro. É um clima, assim, interessante, um clima, principalmente os jovens, que nunca viveram isso na história, estão muito empolgados, muito entusiasmados, com o novo Santo Padre. Mas a gente precisa entender o que é um Papa, Precisa ficar bem claro para nós o que é um Papa. Então essa é a finalidade dessa aula. O pessoal está todo mundo querendo, digamos assim, se perder nas curiosidades. Como é que é o Papa Leão XIV? Ele é bom, ele é mau, ele é de direita, ele é de esquerda, ele é de cima, de baixo, todo mundo querendo carimbar o Papa e fechar o Papa dentro de esquemas. Gente, eu não o conheço. Quando ele apareceu lá na sacada, na loggia delle Benedizioni da Basílica de São Pedro, e disseram, Roberto Francisco Prevost, eu disse, prazer. Infelizmente, eu não o conhecia. Porque ele é um cardeal recente, a gente também não fica o tempo todo pendurado nas nomeações cardinalícias, então, assim, não conhecia. E desculpa dizer, não precisava conhecer, porque eu não sou cardeal eleitor, nem você é. A gente recebe. O que é que aconteceu ali na Capela Sistina? Deixa para aquelas pessoas que não sabem o que é o papado. A Igreja Católica, ela crê que o Papa, ela possui um poder, ele possui um poder especial que ninguém na face da Terra tem. A gente pode dizer com toda clareza, o americano mais importante do planeta deixou de ser o Trump. Agora é Leão XIV. Acabou. O Trump, presidente dos Estados Unidos, pode ter muito poder secular, mas o poder, a chave do reino dos céus está na mão de um outro, que é Leão XIV. Mas o que é essa história da chave do reino dos céus? Está lá em Mateus, capítulo 16, todo mundo conhece a passagem. São Pedro disse quem era Jesus, por inspiração do Espírito Santo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus diz, São Pedro, Simão Bar-Iona, filho de João, tu és feliz, bem-aventurado, Macarios. Por quê? Porque não foi a carne, não foi o sangue, ou seja, não foi sua dedução humana que te revelou isso, mas o Pai. Você disse quem eu sou, agora eu vou dizer quem tu és. Tu és Petrus. Tu és Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Aí diz assim, aqui que vem. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Dos sosoi, tas cleidas, tes basileias ton uranon.
das cleidas, as chaves. Quando você vê lá o brasão de um papa, você vê aquelas claves de cusate, as chaves, digamos assim, cruzadas. Uma chave dourada, outra chave prateada. O que é que são essas chaves? É isso que a gente gostaria de entender na aula de hoje, né? Qual é a missão do Papa. E então, o que é que aconteceu? Aconteceu que, nesses dias, os cardeais se reuniram na Capela Sistina e eles, então, seguindo as regras canônicas atuais, vigentes da Igreja, regras essas que mudaram ao longo dos séculos, não é instituição divina, como que se elege o bispo de Roma, isso aí mudou. Agora é dessa forma que está aí as regras. Os cardeais reunidos na Capela Sistina escolheram o novo bispo de Roma. Quando terminou a votação, alcançaram 2/3, né? Evidentemente, deve ter tido um grande aplauso, uma grande alegria, uma grande ovação dos cardeais. Foi impressionante a rapidez do conclave, deve ter tido uma unanimidade, uma coisa assim impressionante. Então, abre-se a porta da Sistina e entram testemunhas que não são cardeais. Né? Então, diante dos cardeais que estão ali, do decano, no caso não era o decano, porque o decano não tinha mais de 80, mas o presidente do conclave, que era o cardeal Parolin, o secretário do conclave, Dom Wilson Montanari, brasileiro, também o mestre de cerimônias do Papa, também bispo, né? Dom Diogo Ravelli, diante deles. Então, estava lá, até agora, o cardeal Roberto Francisco Prevost. Sim, eleito, mas ele ainda era o cardeal. Então, eles perguntaram se ele aceitava a eleição. Quando Roberto Francisco Prevost disse que eu aceito, nesse momento, Jesus ressuscitado do céu disse: tu és Pedro. Tu és Pedro. Essa é a maravilha. Ou seja, os cardeais escolheram o bispo de Roma e ao aceitar ser bispo de Roma, ele recebeu o sumo pontificado, a plenitude da potestade, o poder das chaves, a chave do reino dos céus. Mas como assim, padre? É que acontece que Jesus escolheu 12 apóstolos. Isso é a diferença entre a Igreja Católica e as igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas parece que não notaram que Jesus tinha os discípulos e tinha os apóstolos. Jesus separou 12. Jesus constituiu 12. Jesus fez 12. E na lista dos 12, em todos os lugares, primeiro, Pedro, Simão Pedro. É sempre o primeiro. E não somente é o primeiro porque está lá dito, está em primeiro lugar. Não. O primeiro, protos, Pedro. Jesus diz: eu te dou a chave do reino dos céus. Então, São Pedro, o Papa, né, e o sucessor dele, os sucessores deles, os papas, tem ali uma garantia da assistência de Nosso Senhor Jesus Cristo para cumprir uma missão. É isso que a gente quer entender um pouquinho aqui, rapidinho. Que missão que é essa? Essa missão das chaves. Vejam, os cardeais não têm poder pleno. Não tem a plenitude da potestade. Não é assim. Os cardeais tinham o pleno poder, pegaram e deram para o Papa. Porque nas democracias é assim, né? O pessoal pensa, o povo tem poder, aí o povo, vamos supor, como na eleição dos Estados Unidos. O povo tem poder, aí vota. Escolhe um colégio eleitoral. Agora o colégio eleitoral tem poder, vota. Aí dá o poder para o presidente da República. O poder vem de baixo. Não, nada disso. Os cardeais têm simplesmente a missão de escolher quem é a pessoa. Quem dá o poder é Cristo.
pela aceitação. Né? E que poder é este? É isso que nós queremos entender. Bom, primeira coisa, que poder não é? Mais fácil de entender o que é, dizendo primeiro o que não é. E aqui, vejam, não é a opinião do Padre Paulo. Gente, minha opinião não interessa nada. Vamos pegar aqui um ato magisterial de suma e solene importância, que é o Concílio Vaticano I. No dia 18 de julho de 1870 foi votada a Constituição Pastor Aeternus, em que foi proclamado infalivelmente, né, foi definido o dogma da infalibilidade papal. É evidente que houve muito debate. Por quê? Porque entre os padres conciliares do Concílio Vaticano I, tinha gente que queria puxar o poder do Papa de um jeito que o Papa não tinha aquele poder todo. E tinha gente, e tinha gente também que queria diminuir o poder do Papa com medo. Não, mas imagina assim, de dar poder demais para ele, mas eu não sei quem vai dar poder para o Papa, Jesus já deu, você só tem que esclarecer para os fiéis qual é esse poder. Então, para esclarecer, como houve muito debate, exatamente para os padres conciliares poderem votar e definir, junto com o Papa, o bem-aventurado Pio IX, qual é o poder papal, uma definição infalível, os bispos do Concílio Ecumênico Vaticano I disseram o seguinte, veja só. Constituição Pastor Aeternus, capítulo 4. Pois o Espírito Santo, presta atenção nesse texto que provavelmente você nunca ouviu ele. O Espírito Santo não foi prometido aos sucessores de Pedro. Olha só, ele está dizendo qual é o poder que o Papa não tem. O Espírito Santo não foi prometido aos sucessores de Pedro para que, por revelação sua, manifestassem uma nova doutrina, uma novidade. Mas para que, com sua assistência, ou seja, a assistência do Espírito Santo, conservassem santamente. Então, qual é a missão de um Papa? Inventar novidade. Não. O Espírito Santo não é dado para ele para isso. É o Concílio Vaticano I que está dizendo. Não é para isso. Mas para, com a assistência do Espírito Santo, conservar santamente e expor fielmente a revelação transmitida pelos apóstolos. Então, aquilo que Jesus revelou, a revelação pública, se encerrou com a morte do último apóstolo. Acabou, não se acrescenta mais nada. Então, os papas têm uma assistência para quê? Porque a revelação divina, que já está encerrada com a morte do último apóstolo, ela é de uma riqueza que a fé da igreja, permanecendo sempre a mesma, cresce, se desenvolve. E aqui é importante a gente evitar dois extremos. Extremo número 1. Achar que a fé da igreja é como se fosse uma pedra, um livro que está aqui. Não, está aqui, acabou. Então, é tudo que está aqui, nessa fórmula aqui, acabou. Não. Essa é uma visão tradicionalista. Atenção, não é a pessoa que ama a tradição. É um ismo. Tradicionalismo é uma doença. Amar a tradição é dever de todo católico. Todo católico tem que ser bom católico e um católico tradicional, que guarda a tradição e que ama a tradição. Agora, o tradicionalismo é as pessoas que acham que, sei lá, porque o Papa não usa mais a tiara, então acabou a fé católica. Né?
porque o Papa não entra mais na Basílica de São Pedro com trombetas de prata e flabelos, então acabou a Igreja Católica. Não, pera lá, essas coisas, elas, assim como foram colocadas, podem ser tiradas sem prejuízo da fé, não é? Do outro lado, você tem o liberalismo. É outro ismo. São as pessoas que pensam como Hegel, que acha que a fé da igreja ela vai mudando. Uma metamorfose ambulante. Assim como mudam as coisas materiais, né? Tese, antítese, síntese, tese, antítese, síntese. Então a igreja ela tem que se adaptar, ela tem que ir mudando, mudando ao longo dos tempos, de tal forma que Jesus plantou lá um carvalho e agora tem um pé de abóbora. Isso não tem cabimento. Não tem o mínimo cabimento. Nem uma coisa, nem outra. Então, vejam que maravilha a definição. Então, o Espírito Santo dá uma assistência especial ao Papa em 2 aspectos. Atenção, 2 chaves. Uma chave, a linguagem das chaves, que em Deus foi Jesus. Te darei as chaves. A igreja inventou um simbolismo daquelas chaves cruzadas, uma dourada, outra prateada, para significar o quê? Em primeiro lugar, a chave prateada é o poder de jurisdição. Ou seja, a plenitude de potestade do Papa, a plenitude do poder do Papa, ela se manifesta de 2 maneiras. No poder de jurisdição, a chave prateada, e no poder magisterial de ensino da fé, que é onde está a infalibilidade, por isso a chave é dourada. Não é? O que é que isso significa na prática? Significa o seguinte: primeiro, o Papa tem o poder supremo na igreja, aqui nesse mundo. Mas esse poder supremo do Papa é um poder supremo que está submetido, evidentemente, àquele que deu poder a ele, que é Jesus. Então, gente, o Papa não é Deus. O Papa não tem o poder de decretar o que ele quiser. As coisas que estão na ordem natural das coisas dada por Deus e as coisas que estão na revelação sobrenatural dada por Deus, o Papa não tem o poder de mudar isso. Não é? Ele não tem esse poder. Então, essas coisas aí, é importante a gente ter clareza. Qual é o poder dele, então? Vamos lá. Vamos começar pelo mais fácil, pela chave dourada. O poder da infalibilidade papal. Durante séculos, a igreja creu que Nossa Senhora era toda santa, santíssima. O título Panagia, o título Imaculada. Esse título era usado por todo mundo, unanimemente, não tinha divisão na igreja. Mas, durante a Idade Média, os teólogos começaram a debater entre si. Não, pera lá, mas se ela é santa, se ela é imaculada, quer dizer que ela não foi salva por Jesus, mas Jesus é o Salvador universal, então ele tem que ser o Salvador de Maria também. Mas como é possível que ela seja santa, imaculada, e seja salva por Jesus ao mesmo tempo? Então quer dizer que bolaram os teólogos. Então quer dizer que ela foi concebida com o pecado original e uma fração de segundo depois foi redimida por Jesus, pronto, ficou imaculada. Esse é um pensamento teológico. E muitos dominicanos defendiam isso. Do outro lado, os franciscanos diziam, não, mas isso é um absurdo. Não tem esse negócio, não. Não tem esse negócio de que ela foi concebida, não. Ela é concebida sem pecado. É a concepção imaculada. E havia esses debates teológicos
o Papa Pio IX, numa declaração ex-cátedra infalível, disse, é imaculada desde a concepção, Jesus é o salvador dela, mas é salvador preservando da mancha e não tirando da mancha. Pronto, esclareceu. E isto, gente, é irreformável. Aqui que diz o Concílio Vaticano I. O Romano Pontífice, quando fala ex-cátedra, não é? Ele delimita a doutrina da fé e ele diz assim, que essa doutrina referente à fé e aos costumes, aqui é um esclarecimento importante, é só em matéria de fé e costumes. O Papa, se, digamos assim, quiser se arriscar falando de coisas que não tem nada a ver com fé e costumes, opiniões políticas, coisas assim de conveniência passageira, ele não é infalível. Estamos falando da chave dourada, fé e costumes. Ele diz, tais declarações do Romano Pontífice são por si mesmas, não apenas pela virtude do consenso da Igreja, por si mesmas, irreformáveis. Irreformáveis esse. Não vai mudar. Tem alguém aí que acha que vai mudar. Tem alguém aí que acha que a Igreja Católica vai, um belo dia, mudar as coisas, né? Aí o pessoal, tem jornalista americano, gente, não só americano, né? Estou falando de americano porque o Papa é americano. Mas tem jornalista americano dizendo, esse Papa é ruim. Por quê? Porque ele é contra o aborto. Meu filho, não vai haver um Papa que seja a favor do aborto. Essas sentenças são irreformáveis, quer dizer, não vai mudar. Uma vez que um Papa ex-cátedra falou, não vai mudar. Agora, nem tudo que um Papa fala é ex-cátedra. Somente quando, diz o concílio, desempenhando o munus de pastor e doutor de todos os cristãos. Ele avisa isso, ele diz, agora, nesse momento, usando o poder das chaves, de pastor de todos os cristãos, eu digo isso. Como João Paulo II fez, de forma negativa, né? Quando na Ordinatio Sacerdotalis ele disse que a igreja não tem poder de ordenar mulheres. E ele disse, eu estou usando o poder das chaves e essa sentença deve ser considerada definitiva. Padre, é um dogma. A igreja não considera muito, assim, não usa essa palavra dogma, embora seja definitivo, porque é uma expressão negativa. Ou seja, quando você diz, Nossa Senhora subiu aos céus, está afirmando uma coisa que aconteceu. Nossa Senhora foi preservada do pecado original, uma coisa que aconteceu. Agora aqui o Papa está dizendo que a igreja não tem poder, quer dizer, é um vazio, você está falando de uma coisa que é um não ser. Então fica difícil você firmar no não ser, entendeu? Mas tem gente ainda hoje que acha que vai mudar. Gente, o homem passou a chave. É irreformável. Não tem como. Bom, o próprio Papa Francisco, quando ele abriu o debate para a questão do diaconato feminino, ele mesmo disse, com relação ao sacerdócio, tem uma sentença de João Paulo II, então ali não se toca. Aí o pessoal, né, aí fazendo escarcéu, dizendo, que imagina, que discriminação. Gente, a igreja não tem poder. Assim, o pessoal não entende. O pessoal acha, não somente que o Papa, o pessoal acha que a igreja podia fazer uma grande assembleia, uma grande votação e decidir que agora não são mais 3 pessoas na Santíssima Trindade, são 4. Porque o Jung disse que está faltando uma pessoa na Trindade, né? Já que o Carl Gustav Jung disse que o cristianismo está errado por falar de Trindade, tem que falar de quaternidade, então vamos votar uma 4ª pessoa na Santíssima Trindade. O pessoal acha que pode fazer isso. O pessoal acha que pode
ordenar a mulher. O pessoal acha que pode, né, fazer coisas que já são definidas pela igreja, votar que o aborto é aceitável, essas coisas assim. Mas, gente, né, onde é que vocês estão com a cabeça? Eu quero que vocês estejam bem claros, assim, é esse o serviço dessa aula aqui. Eu quero deixar claro para vocês que nós ganhamos um Papa, nós não elegemos um Deus. Sem ofensa nenhuma a Leão XIV. Se ele ouvir essa frase, ele não vai fazer isso, coitado, ele tem muito o que fazer. Mas se ele ligar o computador dele, lá, o celular, e vir essa aula do Padre Paulo Ricardo, ele vai dizer: obrigado, Padre Paulo. Ele não está ofendido de eu dizer que ele não é Deus. Porque nenhum Papa é Deus. Mas o pessoal tem miolo mole, acha que assim, não somente que o Papa tem um poder divino, o pior é quando o cara acha que ele tem o poder divino. Ele é quem diz o que é o certo e o que é errado, quem é o bom Papa, quem é o mau Papa, que é ser vital. Então, cara, tu é o cara, hein, meu? Não é assim. Segunda chave. Está clara a chave da moral Agora, não quer dizer que toda vez que o Papa fala de alguma coisa que é de fé e é de moral, ele está sendo infalível. Ele tem assistência divina para o magistério ordinário, né? Mas ficou claro aqui, claro o suficiente. Teria muito mais coisa para falar, mas senão a gente vai ficar eternamente aqui dizendo as coisas. A segunda chave, a chave prateada, é a chave de jurisdição universal. Isso quer dizer o seguinte: o Papa, ele tem poder, não é, episcopal sobre todos os fiéis. Isso quer dizer que cada igreja local, por exemplo, aqui, a Arquidiocese de Cuiabá, para que a nossa igreja local, cujo arcebispo é Dom Mário Antônio da Silva, ela seja igreja católica, ela tem dentro dela o Papa. O Papa é constitutivo da igreja local. Ou seja, não é possível ter diocese sem que haja ali essa nota de universalidade que é a comunhão cum Petro et sub Petro. Então não tem esse negócio assim, senão vira um cisma, vira outra igreja. Então tem que haver essa comunhão com o Papa. Mas quando a gente diz que o Papa tem a plenitude da potestade, do poder, não quer dizer que os bispos não têm poder. Os bispos têm poder. Porque enfraqueceria muito a igreja que só o Papa tivesse poder lá em Roma. Mas quem é que vive o dia a dia? Princípio de subsidiariedade. O que você consegue resolver no nível local, você não tem que passar para o nível universal. Então, no governo da igreja, no dia a dia, não é? O Papa não pode estar aqui em Cuiabá. Então, existe o poder. E isso não desdoura o poder do Papa. A própria Pastor Aeterno nos diz, né, que esse poder do Sumo Pontífice, porém, está muito longe de embargar aquele poder ordinário e imediato da jurisdição episcopal pela qual os bispos que, constituídos pelo Espírito Santo, sucederam os apóstolos como verdadeiros pastores, apacentam e regem seus respectivos rebanhos. Então quer dizer o seguinte, não é o monopólio do poder. O Papa tem o poder do bispo local. Que é evidente, esse é seu poder em comunhão com o Papa, mas é verdadeiro poder. Não é? O bispo não é um vigário do Papa. Não é? É o poder episcopal da igreja local em comunhão com Roma. Tanto que o concílio cita uma frase de São Gregório Magno, dizendo: a minha honra é o sólido vigor dos meus irmãos. A honra do Papa é que os bispos, não é, sejam respeitados e obedecidos. Agora, esse poder de jurisdição, por que ele não é dourado, é prateado? É porque não tem a nota da infalibilidade. Ou seja, o Papa tem
o poder de jurisdição universal e pleno no nível humano, não tem nenhum poder humano nesse mundo acima dele, ninguém julga o Papa, né? Mas esse poder universal e pleno, ele não é infalível. Por quê? Porque o Papa pode errar no uso dessas coisas, né? E sobretudo, ele pode errar e ser reformado por um outro Papa. A gente não pode... o Papa fez uma coisa menos prudente, menos adequada. O Papa seguinte pode desfazer. E isso já aconteceu muitas vezes na igreja, né? Assim, se você for pegar, por exemplo, São Gregório VII, né? São Gregório VII, no Dictatus Papae, que é um texto que não se sabe bem se é dele ou se é apócrifo, mas em todos os casos tem cartas de Gregório VII autênticas que dizem a mesma coisa que está lá no Dictatus Papae. Ele quis puxar o poder do Papa um pouquinho longe demais. Ou seja, na época dele, os imperadores queriam mandar no Papa. Ele, muito justamente, diz, não, é o Papa que manda no imperador. Só que ele queria mandar em coisas que não são próprias do Papa. Entendeu? Exagerou na medida. E os papas que vieram depois dele disseram, opa, não é para tanto. E recuaram. Por quê? Porque se tem o perigo do Césaropapismo, que é o imperador se comportar como se fosse papa, tem o perigo do papa também se comportar como imperador. E querer mandar em coisas políticas que não competem ao Papa. Isso não desdoura em nada a santidade de São Gregório VII. São Gregório VII é santo. Mas quis mandar um pouco demais. Entende? Esticou o poder papal numa hipertrofia. Tem gente que usa essa expressão de hiperpapalismo, né? Uma hipertrofia. Porque assim, não tem como, né? Tem uma justa autonomia de certas escolhas que são políticas, é prudência prática. E a sociedade política ela tem autonomia, o Papa agora não vai decidir o asfalto que eu ponho na rua de casa ou no saneamento básico. Isso não é competência dele, né? Então, assim, pode acontecer, né, que o Papa estique as coisas, né? Então, é um pouco isso que eu queria partilhar com vocês a respeito do papado e colocar essa base fundamental para as pessoas entenderem. Mas o que é essa suprema autoridade que foi dada ao Papa, né? É uma suprema autoridade no magistério e uma suprema autoridade na jurisdição, né? O Papa, para mandar no Padre Paulo Ricardo, aqui em Cuiabá, ele não precisa pedir licença do Mário, ele tem a plenitude da potestade, ele pode fazer, né? E é essa a nossa fé, e é isso que nós cremos, né? É isso que nós cremos. Então, por isso, é um poder que mantém a unidade. O Vaticano I, ele diz claramente por que é que esse poder é dado ao Papa, esse chamado, que ele chama de carisma da verdade e da fé indefectível. Por que é que é dado ao Papa esse carisma da verdade e da fé indefectível? Ele diz, por quê? Para que se conservasse unida a igreja toda, né? E se mantivesse firme contra as portas do inferno. Porque senão, se você não tem uma coisa que une a igreja, né? Divide et impera.
né? Você pega a igreja anglicana, não tem papa, mas eles, lá no mesmo banco, tem um fiel que crê que Jesus está na Eucaristia e outro fiel que acha que aquilo é somente um wafer, né? O que acha que é somente wafer é que está certo, porque no fato eles não têm a Eucaristia válida, porque perderam a sucessão, né? Mas não dá para você, entendeu? Todo mundo achando o que quer, do jeito que quiser, etc. Porque não é isso que Jesus falou. Sobre esta fé edificarei a minha igreja. É a fé dos apóstolos. Tá bom? Então nós vamos dar um tempinho aí de intervalo para você fazer suas perguntas, né? E a gente volta já já para essas perguntas. Eu queria só, antes de dar o intervalo, né, recordar que nós estamos com o nosso aniversário de 19 anos do site com promoções especialíssimas para você. Ou seja, é até 50% de desconto. 50% de desconto que é dado é para aquelas pessoas que pagam no Pix, né? Mas as outras formas de pagamento têm também descontos, né, substanciosos, mas vai diminuindo um pouco. Essa promoção, né, ela dura por pouco tempo, então corre lá, aproveita também esse intervalo, além de fazer sua pergunta. Se você ainda não é aluno do site Padre Paulo Ricardo, se junte a nós, venha crescer na fé católica, né? Conteúdos como dessa aula e tantas outras coisas, né, a gente tem em um ambiente assim mais tranquilo, de que é o ambiente dos alunos. Essa aula aqui está aberta para todo mundo, né? Mas quando a gente está em família, a gente consegue dialogar e dizer coisas mais profundas, mais tranquilas, né? Não que a gente esteja escondendo nada de ninguém, mas vocês sabem que a internet é o mundo da selva, né? Então, você começa a discutir certos assuntos, vira uma confusão. Então, vamos fazer um pequeno intervalo. Se você não é aluno, seja aluno, né? Venha, aproveite esses descontos nesse mês de aniversário. E a gente volta já já para um diálogo com vocês. Muito bem, estamos então nessa aula a respeito do papado, pegando essa ocasião extraordinária, histórica, da eleição, né, do Santo Padre, o Papa Leão XIV, para a gente aprofundar a nossa fé, o que é que nós realmente cremos quando dizemos que nós cremos na Igreja Católica e cremos que a Igreja Católica tem o Papa, que recebeu de Cristo as chaves do Reino dos Céus. Muito bem. A Andréia perguntando por que é que a gente chama o Papa de Santo Padre. Vejam,
não quer dizer que o Papa seja santo. Embora essa opinião que parece para nós assim um pouco estranha, tenha sido defendida pelo próprio Papa São Gregório VII. No Dictatus Papae, São Gregório VII, né, ele tem uma opinião que é uma opinião dele, não é da Igreja. A Igreja nunca mais repetiu essa história, mas que quando a pessoa assume o poder do papado, ele recebe uma santidade pelos méritos de São Pedro. Uma santidade pessoal. Não é? Talvez ele estivesse querendo puxar aqui uma ideia que não corresponde à verdade, mas uma ideia paralela com aquilo que acontece com os sacramentos. A gente sabe que quando a gente recebe os sacramentos, a gente recebe de fato uma santidade, uma graça santificante em cada sacramento. A porção é maior ou menor conforme a pessoa que recebe, mas o papado não é um sacramento. Então por que é que a gente chama de Santo Padre? A gente chama de Santo Padre simplesmente porque é um título de honra para dizer que o poder que ele representa, a função que ele representa é santa. É uma paternidade santa. A paternidade que ele tem sobre nós é santa. Que ele pessoalmente seja santo, aí já são outros 500. Né? Nós tivemos papas. Assim, acho que não precisa muita coisa, só o fato de você chegar e dizer assim, olha lá a lista dos papas, nem todos são canonizados. Pronto. Então isso quer dizer que a Igreja admite que nem todos convém que sejam canonizados, né? É tranquilo. Por quê? Porque alguns eram santos, muito santos. Outros, medíocres. E outros muito ruins, né? Teve papa que cometeu uns pecados assim bem tremendos, né? E não é assim hipótese, é coisa documentada historicamente, coisa assim bem escabrosa. Então, mas isso não diminui o papado. O papado é independente. Ou seja, o poder que Jesus deu, Judas não era papa, mas o poder que Jesus deu a Judas de apóstolo é santo. O Judas, pobre coitado, terminou no inferno, vai fazer o quê? Isso é a infidelidade dele. Mas quer dizer que porque Judas terminou no inferno, eu vou deixar de crer no poder dos apóstolos? Não funciona, né? O raciocínio não funciona. Paulo. Sua bênção, Padre Paulo. O que é sedevacantismo? Me converti na Páscoa, retornei para a igreja depois de muitos anos, mas estou perdido sobre que caminho devo seguir. Então, Paulo, o sedevacantismo é digamos assim, um movimento de pessoas que acham que, por infidelidades, nós não temos mais um Papa reinante. Que aí depende da corrente sedevacantista, tem gente que diz que a sé de Pedro está vacante já há 300 anos. Outros dizem que é desde do século XIX, outros dizem que é desde Pio XII, né? E assim por diante. É evidente que é uma opinião inaceitável, né? Nós católicos cremos que são fatos dogmáticos, ou seja, o fato de que para você invalidar a eleição de um Papa ou dizer que o Papa perdeu o papado, isso é possível, né? É possível que isso seja julgado, mas o juiz não é você. Como é o mecanismo, né, que se faz para reconhecer o Papa que decaiu, né, do poder papal? Bom, eu não vou entrar aqui em detalhes porque isso levaria muito longe. Mas vamos supor, né, que isso nunca aconteceu com o Papa, graças a Deus, mas já aconteceu com um bispo, né, que o Papa um dia dissesse assim, eu não quero mais ser católico, vou entrar para a seita do Reverendo Moon. Bom, desculpa, né? Esse Papa
apostatou. Só precisa agora declarar que ele deixou de ser Papa. Então, a providência divina vai nos poupar disso, mas para dizer que essas coisas poderiam ser. E os sedevacantistas, eles erram enormemente. Por quê? Porque eles arrogam para si o juízo. Não é? Julgar se a sé de Pedro está ocupada ou se está vacante. Não é você, né? Não é assim. Se a gente deixar agora para os fiéis nos bancos das igrejas julgarem se o Papa é Papa ou se o Bispo não é Bispo, etc. e tal, é o caos que se instala. Então, os princípios jurídicos da igreja são um pouquinho mais complexos do que esse primarismo que está aí. Camila, Padre Paulo, boa noite. Como o Papa Leão pode atuar nessa revolução tecnológica? Como a igreja pode lutar contra os malefícios da inteligência artificial? Camila, vamos ver, né? O Papa Leão XIV falou à imprensa, falando exatamente essa coisa da inteligência artificial. E ele colocou, aproveitando aqui também a pergunta da Maria Cecília, o senhor sabe por que o nome Leão XIV? Ele mesmo disse aos cardeais, né? Na sala do sínodo, depois da eleição dele, se reuniu com os cardeais e ele falou que ele escolheu Leão XIV em primeiro lugar por causa de Leão XIII. Leão XIII teve que enfrentar as situações contemporâneas da época dele na Revolução Industrial e agora nós estamos numa outra revolução, essa revolução da inteligência artificial, de tantas coisas, etc. Então, é um novo tempo de desafio da igreja. Então, por isso, ele pegando essa tradição. Foi uma das razões que ele colocou, certamente deve haver outras também de devoções dele, não é? Então, essa é a pergunta, tanto da Maria Cecília como da Camila, né? A Jade, padre, um Papa pode alterar a doutrina perene da igreja, os costumes, as vestes, a língua, a liturgia? Porque os tradicionalistas dizem que não pode, mas se for assim, a missa seria a do período patrístico? Então, Jade, aqui é uma das coisas assim mais debatidas. Você tocou num tema bastante controvertido, que é o seguinte, que é a história, ou seja, o Papa não pode alterar a doutrina. Isso não tem dúvida nenhuma, principalmente quando a doutrina foi estipulada claramente como infalível. Mas até onde vai o poder papal, não é? De modificar coisas na igreja? Evidente, tem um limite, né? Tem um limite. São Roberto Bellarmino, por exemplo, ele diz assim, que se o Papa alterasse a liturgia, as cerimônias da igreja, não é? A tal ponto que isso resultasse numa completa ruptura com a tradição apostólica, que é evidente que esse Papa deve ser resistido, né? Não se deve seguir a esse Papa. Só que os exemplos que são dados por São Roberto Bellarmino são exemplos extremos. A dificuldade está em saber onde que está aquele momento de transição. Ou seja, eu sempre dou o exemplo do careca, né? Porque eu sou careca.
Não, mas esse é o meu professor de direito canônico que usava essa comparação. Ele dizia assim, olha, se você tira o cabelo de uma pessoa, ele era espanhol, pelo por pelo, né? Cabelo por cabelo. Você vai arrancando outro. Qual é o cabelo que você, pondo de volta, você diz, ainda não é careca. E tirando, você diz, já é careca. Quando alguém olha para o Padre Pão, diz, ele é careca. Quando você olha para um jovem cheio de cabelo, você diz, é cabeludo. Mas e Leão 14? Já é careca ou não? Ele está no caminho, né? Não é mais aquele cabelo das fotos de jovens que a gente vê. Mas eu posso dizer que ele é careca? Eu tenho uma grave dúvida que eu possa dizer isso. Ele está ali na transição, né? Está entendendo? Então, quais são as alterações, até que ponto, né? E essa é a fonte de grande debate na igreja, né? O quanto é que... Então, são coisas que inquietam, mas eu não tenho nenhuma pretensão de ter resposta para tudo. Na dúvida, sigamos o caminho da igreja, sigamos na obediência. É possível uma pessoa não obedecer ao Papa? Se ele tem um poder universal de obedecer, é possível uma pessoa não obedecer ao Papa? Resposta, sim. Mas, padre, o senhor está dizendo que o Papa tem o poder supremo universal. Estou dizendo. Ninguém tem poder acima dele. Mas você que está abaixo, ou seja, você não pode julgá-lo, você não pode puni-lo, você não tem poder para depor o Papa, mas você tem poder de resistir ao Papa. E o exemplo mais claro que todo mundo conhece é o exemplo da carta aos Gálatas, né? Gálatas capítulo 2, versículo 11. Quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois merecia censura. São Paulo se opôs a São Pedro. São Paulo sabia que São Pedro era superior dele. São Paulo sabia que São Pedro era o primeiro dos apóstolos. E aí? Bom, quando você, por razões morais, vê que não pode seguir uma lei, aí você vê uma coisa chamada o conflito entre o direito e a moral. Entendeu? Então, o direito, o poder supremo é do Papa. Mas, então, qual deve ser a nossa atitude moralmente? Bom, o Papa mandou água, parou, né? A gente obedece. Mas quando você pega, vamos supor, uma orientação do Papa, e você não sabe como é que aquilo encaixa com a orientação dos outros dezenas, centenas de papas que vieram antes, você fica perplexo, você diz assim, como é que eu vou obedecer os dois? E você pode ficar em estado de dúvida. Dúvida, principalmente se for no campo, na matéria de fé e de moral, tem coisas dogmáticas, estabelecidas, claras, feitas em concílios, em ensino claro da igreja ao longo de 2000 anos. Aí um Papa vai e se expressa de forma menos clara. Aí você diz assim, pera lá, eu não tô entendendo como é que isso encaixa. Ah, padre, o senhor é um tradicionalista mesmo. Não, gente, isso aqui, não estou falando de... vamos pegar um caso claríssimo, né? O caso claro do Papa Honório.
Papa Honório foi papa, né, que viveu no século VII. Ele foi papa até 638. Era uma época em que estava tendo uma heresia chamada monotelismo, que dizia que Jesus não tinha duas vontades, a vontade divina e a vontade humana. Jesus tem duas naturezas. Ele é Deus e é homem. Então, são duas naturezas completas. Deus tem sua vontade e o homem tem sua vontade. Mas os monotelistas diziam não, é uma vontade só. E o Papa Honório dirigiu umas cartas ao patriarca Sérgio, se expressando de forma ambígua. Ele não era herege. Honório não era herege. Mas foi esperto e covarde. Ao invés de afirmar a fé, escreveu de um jeito que, se você for católico, você interpreta de um jeito, se você for herege, você interpreta de outro. E aí você, escapei. Então, quando ele morreu, o Papa João IV, né? O João IV escreveu, está no Denzinger número 496, quem quiser verificar, é documento em que é uma apologia do Papa Honório, em que o Papa João IV diz, gente, vocês não estão entendendo. Ele escreveu para o imperador dizendo, o que ele quis dizer é isso aqui. Mas por que ele não falou claro? Porque de fato Honório não era herege. Mas acontece que essas confusões não se resolvem do dia para a noite. Ele morreu em 638. Em 640, né, na primavera de 41, João IV tenta defendê-lo, a confusão continuou, chegou numa situação que São Leão II, né, São Leão II, em 682, 40 anos depois, teve que condenar Honório para ver se parava a guerra dentro da igreja. Então, assim, eu gosto do São Leão II, é o Papa. Foi no altar onde está enterrado São Leão II que eu celebrei minha primeira missa. Mas não porque é o altar de São Leão II, porque é o altar da Mater Ecclesiae, na Basílica de São Pedro. Então, Leão II diz assim, igualmente anatematizamos os autores do novo erro, isso é, Teodoro, bispo de Farã, Ciro de Alexandria, Sérgio, Pirro e também Honório, que não iluminou esta igreja apostólica com a doutrina da tradição apostólica. Ou seja, Honório tinha a chave dourada, não usou. Ele não iluminou, ele não usou o poder papal para esclarecer a doutrina. Ficou de brincadeirinha dizendo, não, é que Jesus não tem duas vontades. Mas ele, na frase você vê que ele estava falando somente de Jesus enquanto homem. Entendeu? Claro que Jesus enquanto homem não tinha duas vontades. É uma vontade só. Mas não é isso que nós estamos debatendo aqui. Então ele diz, Honório não iluminou essa igreja apostólica com doutrina da tradição apostólica, mas tentou subverter a imaculada fé com ímpia traição. Né? Profana prodizione. Então assim, palavras duras, né? Mas quem que está dizendo isso? É outro Papa. Estão entendendo? Um Papa que julga outro Papa. É importante, então, a gente ver que se a pessoa tem uma objeção moral para resistir, séria, né? Meditada, sólida, firme,
ela pode resistir como São Paulo resistiu a São Pedro. Mas como inferior, não como superior. Porque quem vai julgar outro Papa é outro Papa. Um Papa é outro Papa, não você. A plena e suprema autoridade quem tem é outro Papa, não você. Então você resiste não fazendo a vontade dele, por razões morais, porque você vê que aquilo vai prejudicar a igreja. Mas precisa ser uma coisa séria, gente, não é qualquer coisinha. Aí o pessoal, já que eu não gosto disso, então não obedeço mais nada. Não, meu irmão. O pessoal decreta, se autodecreta Papa. Já que eu vou resistir a isto aqui, então não obedeço mais nada que o Papa diz. Os canonistas medievais que falavam dessa coisa da resistência do Papa, exatamente contemplando essa possibilidade, eles diziam assim, olha, não é possível julgar o Papa, não é possível condená-lo, não é possível fazer nada. Você pode resistir. E, na paciência, suportar os castigos que podem sobrevir sobre você por causa dessa sua decisão. Mas o pessoal quer o melhor dos dois mundos, entendeu? Eles querem poder ter a resistência heróica e, ao mesmo tempo, agir livremente. Não, agora eu vou onde quero, né? Eu celebro missa onde quero, eu crismo onde eu quero, eu sou o próprio Papa de mim mesmo, eu entro em tudo quanto é lugar, eu faço o que quero. Gente, você tanto condena o protestantismo, virou protestante, né? A plenitude da jurisdição, quem tem é você agora. Você tem a plenitude da jurisdição. Faz, desfaz, ordena, desordena, celebra a missa do jeito que quer, implanta tribunal como quer, faz o que quer. Se isso está certo, desculpe. Discordo veementemente dessa atitude. Mas veementemente. Então é importante nós entendermos isso, né? Nada de hipertrofia do papado. O Papa não é um Deus, ele tem limites. Nada de dizer o Papa não manda nada, quem manda sou eu. São os dois extremos. Dois extremos. E às vezes a igreja é chamada a viver um tempo doloroso em que não está claro. Não tem clareza. Entendeu? E a gente tem que ser filhos da igreja. Nós precisamos ser filhos da igreja. Então, vamos continuar firmes na nossa fé. Acolhemos com alegria e com devoção o Santo Padre, o Papa Leão XIV. Não é? E que Deus dê tempos de paz à sua igreja. Aquela palavra inicial que Leão XIV disse, né? A paz esteja convosco. A saudação do ressuscitado não seja somente a paz. Claro, em primeiro lugar é o que ele significou. A paz entre Rússia e Ucrânia, a paz entre palestinos e Israel, a paz entre tantos lugares do mundo em que vai se fazendo uma espécie de terceira guerra mundial em pedacinhos, mas também paz na igreja, né? De baixar as armas e nos reconciliarmos em comunhão. O moto do Papa, né? Que é tirado de Santo Agostinho, dessa realidade da unidade.
da igreja realmente deve ser a realidade que mais nos interpela. Vamos deixar de guerras internas dentro da igreja. Isso não faz bem a ninguém, né? Vamos procurar a unidade, baixar as armas e as acusações mútuas e vamos procurar a salvação das almas, que é a lei suprema da igreja. Muito obrigado por vocês terem estado conosco hoje. Foi uma alegria poder responder suas perguntas. Tinha mais perguntas ainda. A gente sempre sente de deixar essas perguntas para outra ocasião, mas uma alegria. Então, que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, né, nessa festa maravilhosa de Nossa Senhora de Fátima, né? Uma saudação especial para os irmãos portugueses lá do outro lado do Atlântico e na Igreja Una, na firmeza da fé de Pedro, caminhemos juntos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.